A Bíblia é bem clara quando diz que o Senhor Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar demônios de nossa vida. E quando a gente fala sobre demônios, não significa apenas criaturas sobrenaturais, as ações do mal que estão em nossa vida, né? Muitas vezes o diabo ele não vai usar um ser sobrenatural como um próprio demônio para influenciar você, mas usa pessoas que são regidas e governadas e orientadas por esses seres para te atrapalhar. É sobre isso que nós gostaríamos de falar hoje, e esse vídeo é gravado porque hoje eu tive que aconselhar uma pessoa que ela chegou para mim com um problema. Ela me perguntou assim: Franklin, tem uma pessoa que eu conheço e que ela tem passado por uma constante luta, e a luta é a seguinte: o marido teve um envolvimento extraconjugal com a mulher, cometeu adultério, e essa mulher vive perseguindo ou vive presente na vida desse casal que se reconciliou, trazendo para essa mulher uma vergonha, uma tristeza. E essa mulher é uma mulher crente, que ela tem procurado de todas as maneiras esquecer essa cena e voltar e seguir em frente, mas ela não tem conseguido. Eu parei e pensei, falei assim: nossa, que luta, né? Porque perdoar uma traição é algo que realmente precisa vir de Deus, é algo muito difícil. E essa mulher, ela se rendeu a Deus naquele momento ali e entendeu que perdoar seria o caminho que Deus quis para ela. Mas ela ainda sofre com o resultado do pecado do marido, né? O pecado também tem algumas consequências. Uma das consequências é a vergonha que essa mulher tem sentido. E a outra, né, por ela ser uma mulher que não tem aliança com Deus, não tem esclarecimento sobre a lei de Deus, ela constantemente está lá tentando pegar o marido da outra de volta. Como fazer com que essa pessoa saia da vida? A gente precisa entender, a primeira coisa, quando você não está aliançado com Deus, você não está neutro numa batalha espiritual. Uma batalha espiritual, que é a batalha entre nós, né, e as hostes e as hordas dos demônios que aqui estão, ela não tem pessoa neutra não. Ou você está com Deus, ou você está à mercê deles. Eles usam as pessoas das suas maneiras para trazer infelicidade, principalmente aqueles que têm aliança com Deus. Eles têm uma briga imediata com você, tá? Então o que acontece? Essa mulher, que não tem compromisso com Deus, ela, por uma força e por uma influência do diabo e do mal, quer sim o marido da outra. E ela faz tudo o que for possível para pegar o marido da outra. Isso não só vem dela, do mal que é dela, também sim, tá? Mas o diabo, ele quer provocar naquela irmã que é crente, fiel em Deus, uma vergonha, uma tristeza, uma depressão, um sentimento de incapacidade. E ela, por muitas vezes, pensou assim: cara, isso tem que sair. Esse demônio que está assombrando minha vida tem que ir embora. Mas por que eu não consigo? E eu te pergunto, porque muitas vezes eu e você não conseguimos solucionar um problema espiritual com a nossa própria voz. Cristo nos disse: nós poderíamos expulsar demônios. E por que nós não expulsamos esses demônios que nos assombram, que nos perturbam a vida? A gente tem que encontrar a resposta para todas as nossas perguntas no texto sagrado da Bíblia. E é sobre isso que nós vamos ler no episódio de Mateus 17, na cura de um menino. Tá? Nessa narrativa, alguém traz uma criança para que os discípulos possam curar, mas os discípulos não conseguem curar aquela criança porque aquela criança tinha uma possessão demoníaca. Deslumbrados assim, né, e perturbados porque eles não conseguiram expulsar, eles levaram até Jesus, que chamou eles, repreendeu primeiro os discípulos porque não tinham tido a capacidade de ter feito aquilo, mas também repreendeu e curou a criança. Depois disso, os discípulos foram até Jesus intimamente, de forma particular, e falou assim: mestre, por que a gente não conseguiu fazer isso? E aí foi um ensinamento e a palavra de Deus que eu vou compartilhar com vocês no fim da leitura da narrativa, tá? Começa assim, em Mateus 17:14. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito.
pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. E Jesus disse, apresentei aos seus discípulos, e aí o homem disse, apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ou seja, o homem já tinha levado para os discípulos, né? E ele não pôde curá-lo. Jesus exclamou e disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino foi curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E é sobre isso agora que a gente vai conversar. Jesus respondeu, por causa da sua pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, direi a este monte, muda-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. E aí no versículo 21, que é um texto que não se encontra em alguns manuscritos originais da Bíblia, mas nós acreditamos que é a palavra de Deus, foi incluída aqui, porque estava em outras versões, também antigas da Bíblia, diz assim, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e de jejum. Então Cristo disse que alguns demônios não podem ser expulsos somente pela palavra, somente pela maneira de dizer. Fala assim, olha, eu determino que isso saia, ou sai daqui, ou muda esse cenário. Era preciso um momento de oração, era preciso um momento de jejum. E sobre jejum e oração é que a gente vai falar. Oração é uma coisa que deve ser constante na vida do crente, né? Eu oro quando eu almoço, eu oro quando eu deito, eu oro quando eu acordo, eu oro quando eu estou louvando, eu oro em vários momentos. Jejum é uma prática que a gente faz de não consumir comida durante um determinado período, geralmente para me ajudar em uma busca espiritual. Mas nesse texto aqui, é muito mais do que uma oração, ou uma sequência de oração, ou um jejum, um período em que eu me dediquei para fazer jejum, para expulsar esse demônio. Ele diz que para nós termos autoridade espiritual, a gente precisa de oração e de jejum. Nesse caso, a oração significa um momento em que eu me incluo com Deus, quando eu me apresento a Deus, quando eu tenho um momento de intimidade com Deus. Isso não pode ser apenas em um momento da nossa vida, isso tem que ser uma constante, isso tem que ser uma rotina em sua vida. Então, estar em oração é estar sempre conectado com Deus, é apresentar a Deus o seu problema. Então essa mulher, ela precisava apresentar constantemente a Deus aquele momento. Ela tem que ter um pensamento que o Senhor pode fazer aquilo, e que aquela causa deixa de ser dela para ser em Deus. Outra coisa, a gente está falando sobre jejum. Jejum muitas vezes significa abrir mão de alguma coisa, manter-se vigilante durante um determinado período. Aquela mulher, ela precisa também fazer alguns sacrifícios. Um dos sacrifícios é imaginar, o que eu tenho feito aqui? O que eu estou abrindo mão de mim mesmo para que eu tenha autoridade espiritual sobre esse fato? Parte de abrir mão, será que eu consigo aceitar essa mulher e perdoá-la? Será que eu consigo olhar para essa pessoa e não ter um sentimento de ódio? Será que eu consigo conviver com aquilo? Porque isso me faz mal, isso é contra a minha vontade. Então esse jejum também é muitas vezes abrir mão daquilo que você mais gosta, como a comida, né, por uma coisa que você sabe que precisa. No jejum eu deixo de comer, é algo que eu gosto, de beber, é algo que eu preciso, para que eu tenha alcance uma intimidade espiritual com Deus. Então, nesse caso, para eu ter uma autoridade espiritual de Deus, eu também preciso deixar de fazer alguma coisa que eu tenho feito, que é um comportamento, que é uma maneira de ser, e isso é uma vida de jejum. Uma vida de intimidade com Deus. Quando eu oro, eu me ponho em Deus, eu me ponho à disposição de Deus, eu me ponho em uma frequência de intercessão constante com Deus.
Quando eu jejuo, eu abro mão de um alimento que me traz vida e procuro encontrar vida na oração, na prática e na intimidade com Deus. Então, para você ter esse poder para expulsar esses demônios da tua vida, não é simplesmente uma oração simples, não é simplesmente deixar de comer qualquer que seja alimento. É uma entrega, é uma confiança, é uma comunicação constante com Deus. É uma vida de oração. Não é deixar de comer alguma coisa específica, é deixar de agir de uma forma específica. É por isso em sacrifício. Isso é o que traz para mim felicidade. Eu adoro comer um pedaço de pizza, mas eu estou em jejum, não vou comer. Eu adoro agir dessa maneira, eu faço isso. Então eu vou deixar de fazer isso, porque eu preciso ter autoridade no Espírito. E aí, é fácil e natural a gente entender por que Jesus ficou 40 dias em jejum. Porque a cada dia que ele ficava em jejum, ele se fortalecia para o outro dia em jejum, e para o outro, e para o outro, e para o outro. Nem sempre o jejum que você precisa fazer, meu amigo, é jejum de comida e de água. Nem sempre aquela oração que você precisa fazer é aquela que você põe de joelhos e começa dizendo, Senhor, meu Deus, e termina em nome de Jesus. É um dia de oração. É um dia de presença de Deus. É um dia de ter Deus nas suas atitudes. É lembrar que você está em oração, então você não pode falar uma palavra que maldiga alguém, não pode falar uma ofensa que diga para o outro, você não pode falar uma mentira, porque você está em oração. Hoje eu estou em oração, comecei meu dia em oração e vou terminar em oração. Eu não posso falar uma mentira, eu não posso contrariar alguém, eu não posso ofender deliberadamente. Então esse é o verdadeiro propósito do jejum de oração. Esses demônios você consegue expulsar. Quando você está dessa força, quando você está nessa intimidade espiritual, você vai dizer para esse homem, para esse demônio que está assombrando tua vida, você, olha, retira-te daqui, porque eu, em nome de Jesus, te ordeno. E é isso que vai acontecer. O pastor Albis, ele diz que nós temos que tomar posse dessa autoridade espiritual. Jesus diz que você tem que dizer, eu te curo, eu expulso, não em teu nome, mas em nome dele. Essa responsabilidade e essa honra e esse privilégio foi te concedido por Cristo. Então você sim tem autoridade em nome de Jesus. Agora o que você precisa ter é força, fortalecimento em nome de Jesus. Fazendo aquilo que Jesus te disse para fazer. E aí a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, ele aumenta. Porque eu tenho mais intimidade com Ele. E à medida que minha intimidade com Ele cresce, aquela semente de grão de mostarda também cresce, germina e se torna, como diz no texto, uma das maiores árvorezinhas, né? Arbustos da horta. Então, a minha oração é que você expulse os demônios da tua vida. Expulse isso através de uma vida de oração e de um jejum constante. Amortizando a tua vontade da mesma forma que você amortiza a tua fome, sabendo que o Senhor é fiel para te dar o poder espiritual. Que Deus te abençoe.